noite, como você está? E aí, você está preparado para mais uma live, a qual nós vamos para a nossa quarta live tratando dos pilares. E o pilar que nós vamos tratar hoje é o pilar da semeadura. Deixa eu só consertar esse celular para o leão ficar melhor. Deixa eu ligar um pouquinho para cá. A semeadura. Sim, nós tratamos sobre gratidão. Vamos ver se você está com a memória boa. Gratidão, empatia, legalidade e agora semeadura. Lembra que nós estamos tratando nesses pilares e esse é o quarto pilar. Vamos até o sétimo pilar, tratando sobre pilares que o Senhor colocou no meu coração para estar transferido a você esse conhecimento e que a sua vida seja impactada com esse conhecimento e transformada pelo poder do Espírito Santo e através do conhecimento. Porque assim como a Bíblia diz, o conhecimento ele transforma, ele liberta, a verdade liberta. E quando o Senhor fala sobre a verdade libertar, ele está falando também no sentido, você adquire conhecimento na área qual você precisa e você fica liberto. Às vezes liberto de um problema com relação ao direito, às vezes liberto com relação a alguma situação difícil que você está passando no emprego, que você está passando em algum outro local. Por quê? Porque você tem conhecimento. E a Bíblia vai me dizer que o conhecimento ele liberta, que a verdade liberta. Então nós vamos estar tratando neste momento de mais um pilar a qual remete ao retorno. Todos os pilares a quais nós estamos trabalhando, ele remete ao retorno. A mesma forma que vai e volta de uma forma boa ou ruim. Depende de mim e depende de você. Nessa noite nós vamos estar tratando sobre o pilar da semeadura. Que pilar importante, que pilar importante. Mais um pilar que o programa de cura interior, e eu já deixo aqui o convite para vocês, na Igreja do Evangelho Quadrangular de Nova Brasília. Olha que importante informação para quem ainda não sabe. Na nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular de Nova Brasília, nós temos o programa de cura interior do Bálsamo de Gileade. O mesmo que tem em Campo Grande e em vários outros municípios, nós temos aqui em Nova Brasília. Não perca a oportunidade de você ter sua vida extremamente transformada, de haver um divisor total de águas na sua vida, um divisor de águas mesmo, através dos conhecimentos, das verdades que esse programa traz para nós. Eu recomendo a todos, pastores, missionários, filho de pastor, novo convertido, todos precisam passar pelo programa de cura. Precisam passar pelo programa de cura. Até aquele que acha que não precisa também passar pelo programa de cura interior e receber essas verdades que libertam. O programa de cura interior, ele fala sobre a semeadura. E nós aprendemos no programa de cura interior que existem terrenos férteis ou não que nós podemos depositar as nossas sementes. E lá eles trabalham a questão de onde você está depositando a sua semente. Você já parou de pensar? Aonde você está depositando a sua semente? Será que é num terreno fértil? Ou será que não é num terreno fértil? E agora me veio à mente situações com relação à vida sentimental. Quantas vezes você já depositou em terrenos não férteis a sua vida sentimental? Quantas vezes você depositou o seu tempo, você depositou o seu amor, você depositou presentes, você depositou a sua confiança em terrenos férteis, terrenos inférteis, achando que esses terrenos eram férteis. Depois foi decepção, e depois foi tristeza, e depois foi amargura. Quem sabe Deus, uma depressão provinda, né, dessa plantação desse terreno ruim que foi feito. Quantas pessoas, quantas mulheres, quantos homens estão sofrendo, passando situações difíceis porque depositaram a sua semente em terrenos não bons para plantio. Eu estou falando disso pensando em mim, já passei por isso. Quanta semente eu depositei em terreno não fértil, achando que aquele terreno seria fértil, e no final foi quebrar a cara.
Mas louvado seja o nome do Senhor 1000 vezes, porque dessa vez, para a honra e glória do Senhor, e eu sempre transfiro essa glória para o Senhor, eu fiz uma plantação em um terreno fértil, um terreno que me retorna com amor, com respeito, com carinho, com cuidado, tudo aquilo que eu plantei. E quando eu estava fazendo esta plantação, eu optei pela santificação, eu optei pela espera, eu optei em não me apressar. Porque às vezes a pessoa tá chegando aos 25, nem sei se hoje é menos, né? Mas 25, 30 anos e começa um desespero por casar, desnecessariamente, sem necessidade nenhuma. Mas começa um desespero, porque eu tô ficando velha, porque eu vou ficar pra titia, e daí se vai ficar pra titia? E daí se está ficando velha, né? Na sua concepção, talvez. Porque hoje eu não sei se vocês pararam para analisar que as mulheres estão... Hoje eu estou com a canequinha lá Duque. As mulheres estão casando mais tarde, as mulheres estão tendo filhos mais tarde, porque chegou ao conhecimento, né? A necessidade de, não, vamos construir a vida profissional primeiro, né? Vamos começar, vamos pelo caminho certo, né? Que às vezes a pessoa começa pelo caminho todo errado e depois lá na frente dá tudo errado. Então que bom que as mulheres estão tendo essa consciência, então elas estão casando mais tarde. Eu casei com 36 anos, não tenho arrependimento nenhum. Eu acho que eu casei na minha melhor idade. Nem a questão de ser vamos colocar uma dificuldade para o homem, né? Quando se trata do homem, uma dificuldade para o homem, a questão, né? De casa um pouco mais, uma idade mais avançada no sentido deles, né? No pensamento deles. Aí vai dificultar ter filho. Quem disse, gente? Se Deus quiser dar um filho com 44, com 45, com 50, Ele dá. Não estou falando que vou ter, não é algo que me preocupa mais, mas entenda-me, Ele faz como Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. E eu afirme, reafirme, triafirme, sempre vou dizer que eu casei na melhor idade. Eu não sei quais são os planos de Deus para mim. E se o plano de Deus não for eu ter um filho biológico? Esses dias eu estava conversando com a minha terapeuta e eu falei com ela, né, que a esposa do Paulo César Baruch, ela até então não podia ter filho, não podia engravidar, né, e acredito que a maioria conheça, né, ou uma boa parte conheça com relação ao Paulo César Baruch. E o Paulo César Baruch, que naquela época, muito sabiamente, ele virou para ela e falou bem assim, por que não você? E se você não puder ter filho, por que não você? E a minha terapeuta, ela até falou assim, uau, gostei disso. E é verdade. Tem situações que acontecem comigo na minha vida. Esses dias mesmo aconteceu uma situação chata eu vivenciei. E quando eu estava vivenciando aquela situação chata, me veio ao coração, eu falei, Senhor, eu preciso achar algo para eu ser grata diante dessa situação que eu estou vivendo. Eu preciso achar uma situação. E mesmo diante daquela situação que eu estava vivendo, eu falei com o Senhor, Senhor, eu sou grata por isso, eu sou grata por aquilo, eu sou grata, eu estava acabando de sair do hospital e eu falei, Senhor, eu sou grata por isso, eu sou grata por aquilo, eu sou grata por aquilo outro. E no meu coração veio essa frase do Paulo César Baruch, por que não eu? Ué, André, por que você não pode estar passando por isso? Quem é você para não poder estar passando por uma situação difícil? Quem é você para não poder passar por uma dor? Ué, quem somos nós? Não é? A última Coca-Cola do deserto, a intocável. Não. Se o Senhor decidir que eu vou passar por essa situação, o que Ele me garante é que Ele vai passar comigo. Então eu preciso crer, eu preciso decidir crer que Ele está passando comigo. Mas daí Ele nunca vai dizer, Andréia, você nunca vai passar por tribulação, você nunca vai sofrer. Pelo contrário, Ele diz o seguinte, Ele diz, no mundo você vai ter tribulação, você vai passar por tribulação, mas eu vou estar contigo. E diante de uma situação, que são muitas situações, né? Diante de uma situação
que nós estamos vivendo, eu falei com o meu esposo, né, hoje, e eu falei, ele falou assim comigo, amor, você acha mesmo que nós vamos passar por isso bem e vamos ter a vitória no final? Eu falei, eu não tenho dúvida. Você tem dúvida? Aí ele, então, né? Eu falei, meu bem, você já pensou se nós estamos, e assim, quem levou a dor fui eu, quem sentiu a dor fui eu na situação, né? Enfim, e o Senhor tem me feito passar por essa situação numa paz que excede a todo entendimento humano. E eu falei com ele assim, você já parou para pensar se essa situação que nós estamos vivendo, Deus permitiu nós vivermos para que lá na frente nós colhêssemos isso, isso e isso? Aí ele me olhou assim, tipo assim, nossa, ela tá passando pela situação, ela tá sentindo a dor e ela tá conseguindo visualizar lá na frente que de repente o Senhor tá permitindo essa situação para lá na frente a gente alcançar tal vitória. Parece coisa de novela. Não, isso é coisa de fé. Fé. Fé é quando eu não, é fácil eu falar sobre a fé, né? Fé, vamos ter fé, mas o negócio é quando você precisa vivenciar a fé e você precisa mostrar ao mundo espiritual que você crê e tem fé. Fé é quando o negócio tá feio, o negócio tá assim, acabou, não dá mais certo. Perdão. Fé é quando o negócio assim, acabou, não dá mais certo, foi-se, né? E o Senhor falou, opa, peraí, agora que é o momento de você crer. Agora é o momento de você me mostrar que você tem fé e declarar que eu posso fazer. É por aí. Agora é fácil eu falar com a conta cheia de dinheiro, né? É fácil eu falar repleta de saúde. É fácil eu falar bem empregada que eu tenho fé. Fica muito fácil, não é por aí? Agora, quando a doença vem, quando as situações vêm, quando as dificuldades vêm, aí que o Senhor quer ver a nossa fé. Não é não, Jaque? A Jaque pode falar muito bem sobre isso. Quando a saúde está tranquila, né? Está tudo tranquilo, é fácil eu profetizar. É fácil eu declarar. Mas quando a gente vivencia uma situação a qual eu ainda passo devido à artrite reumatoide, aí eu quero ver. Aí eu quero ver realmente, continuar declarando, não, Senhor, o Senhor pode fazer, o Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode me dar vitória. Aí é que entra o mistério. Porque declarar fé e profetizar fé quando tá tudo bem, que mistério tem nisso? Não tem mistério nenhum. Não tem milagre nenhum. O negócio é a gente visualizar lá na frente. Tem hora que é quase impossível você visualizar lá na frente. Mas mesmo assim, precisamos decidir continuar crendo. Então nós vamos falar hoje sobre o quarto pilar que o Senhor colocou no meu coração, que é a semeadura. E como eu falei, o programa de cura, ele trata sobre isso. Existem terrenos que são férteis e terrenos inférteis. Onde você está depositando a sua semente? Será num terreno fértil ou infértil? E um dos terrenos mais férteis que tem, que eu opto sempre em depositar, é na casa do Senhor. É na casa do Senhor. Através do dízimo, através da oferta. Por quê? Porque essa semente a qual eu vou depositar vai ser transformada em situações as quais vão trazer vidas para a casa do Senhor. E um dia desse aí, um tempo atrás, eu fui num lançamento de um livro de um ex-aluno meu, o Thalisson. E eu fui convidada para aquele lançamento do livro. E quando eu cheguei lá, eu primeiro fiquei maravilhada, porque é um ex-aluno meu lançando um livro, um menino que saiu da periferia e hoje o menino tá indo a Dubai, tá indo, sabe, para a glória do Senhor, e ele não deixa de ser fiel, ele continua sendo fiel, ele continua proclamando quem o levou aonde ele está. E quando eu cheguei lá nesse lançamento do livro, me senti muito honrada, porque ele me convidou enquanto ex-professora dele, e ele falou que estavam lá as pessoas que marcaram a vida dele. Ele falou assim com quem estava lá, o público que estava lá, ele falou assim: vocês querem ser bem-sucedidos? Óbvio, quem não quer ser bem-sucedido?
Quem não quer? E aí as pessoas, sim, claro, queremos ser bem-sucedidos. Ele falou assim, então invistam em pessoas. Porque a partir do momento que você investir em pessoas, o Senhor vai investir na sua vida. Olha a lei da semeadura. Eu invisto em pessoas, o Senhor investe em mim. E ele acrescentou assim, por quê? Porque o maior interesse de Deus são pessoas. O maior interesse de Deus são vidas, são almas. Então, a partir do momento que eu invisto em pessoas, seja lá da forma que for, automaticamente o Senhor vai investir em mim. E eu falei, Senhor, eu vim aqui só para ouvir isso. Gratidão, Senhor. Gratidão porque o Senhor me permitiu vir aqui para ouvir isso e é verdade. Quando eu invisto em pessoas, quem é a criatura, a criação de Deus mais importante para Ele? Seres humanos, pessoas. E é óbvio que eu não vou investir, você não vai investir pensando assim, eu vou investir, ele vai fazer por mim. Não, mas por amor mesmo, por amor. Então, quando eu invisto, eu coloco, deposito a minha semente na casa do Senhor, através do dízimo, através da oferta, o que vai acontecer? Essa semente vai ser transferida em benefício de vidas, de almas, que virão para a presença do Senhor. Então, fica a reflexão, qual é o terreno que você está plantando as suas sementes? Vamos enfatizar hoje sobre a lei da semeadura, vamos enfatizar hoje sobre a semeadura. E quando eu estava, antes de eu iniciar essa live, o Senhor ele colocou no meu coração o seguinte, eu não tinha iniciado a live ainda, e o Senhor, eu andando pela casa, e isso é normal, eu estava andando pela casa e o Senhor falar comigo, e eu falei assim, Senhor, semente, semeadura, o que eu posso falar mais sobre semente? O que eu posso tirar mais dessa palavra semente? E o Senhor falou comigo assim, dentro da semente tem vida. Falei, uau, é verdade. Dentro de uma semente tem vida. E a partir do momento que eu planto a semente, aquilo vai trazer uma vida. Vocês já pararam para analisar que há vida numa planta? Meu filho chegou aqui, gente. Espera aí, deixa eu pegar meu filho. Ó, tem dia que ele quer participar, sabe, gente? Ó, tomei banho, tô lindo. Lindo e cheiroso, meu filho. Vamos sentar aqui no colo da mamãe. E aí, vocês já pararam para observar que dentro de uma semente tem vida? Uma planta, eu comecei a cultivar 2 plantas. Nunca fui chegada à planta, mas eu senti vontade, né? E aí eu comprei uma plantinha para cozinha e uma plantinha para escada. E aí eu dei 2 nomes, né, diferentes para elas. Uma lá, o nome dela era relacionado a cobra. Eu falei assim, não, você não vai ter nada de cobra. Eu vou te batizar como Esperançarte. A Esperançarte, que fica na minha cozinha. E esses dias eu comprei uma outra planta e coloquei na escada. E eu falei com ela bem assim, você vai ser a New Time. A gente bate papo, né, eu e as plantas. E aí, mas por que New Time? Porque o Senhor falou comigo. Eu passei uma situação muito chata do ano passado para esse ano. E o Senhor, um dia, eu chegando do culto, o Senhor falou bem assim, você vai entrar na sua casa e você vai declarar um novo tempo. Um novo tempo, um novo tempo. E você vai declarar na sua casa, peraí só um pouquinho, pessoal. Você vai declarar na sua casa, você vai declarar no seu quarto, você vai profetizar um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. E aí, eu, como amante da língua inglesa, falei bem assim, eu vou te batizar por New Time. Por quê? Porque você vai representar um novo tempo na minha vida, na vida do meu esposo, do Duque, da nossa família. Voltando à planta, então dentro da semente da planta tem vida. Dentro das sementes tem vida. E aí nós temos que pensar muito bem aonde nós estamos depositando a nossa semente. Em qual terreno nós estamos plantando as nossas sementes. Porque quando eu penso que dentro de uma semente tem vida, isso vai fazer o quê? Aonde eu depositar a minha semente, aonde eu plantar a minha semente, ali vai germinar vida. Que nós possamos trazer essa reflexão. Pensar aonde nós estamos depositando, aonde eu estou depositando, em qual terreno eu estou depositando. Em qual terreno eu quero depositar vida? Eu quero depositar vida
no engano. Eu estou depositando vida aonde? Eu estou depositando vida aonde não é para eu depositar vida? Eu estou depositando vida naquilo que o Senhor não me chamou para eu depositar vida? Ou realmente eu estou depositando vida onde Deus quer que eu deposite vida? E queridos, nós temos dentro de nós, a Bíblia fala assim, não tem como sair da mesma fonte água doce e água amarga. Ou seja, dentro de mim tem água doce e tem água amarga. Ou seja, tem vida ou não tem vida. E eu decido qual fonte eu vou deixar jorrar. Eu decido. Como eu falei, eu acho que foi na live de ontem, as pessoas elas estão muito acostumadas a colocar em Satanás a culpa de tudo, a colocar nos demônios a culpa de tudo e dar esse poder que ele não tem, esse poder para Satanás. Eu acho que ele deve ficar assim, nossa, realmente, eu sou o bambambam, eu tô arrasando. Porque às vezes não, ele nem tem esse poder que é dado, mas as pessoas dão esse poder a ele. E aí a culpa é dele, foi ele que fez. Às vezes a pessoa tropeça na rua e foi o demônio que fez ela tropeçar. Ai, gente, por favor, né? Por favor. Caiu, foi o demônio que empurrou. Ele deve morrer de rir, né? Porque eu acho que ele pensa, uau, tô arrasando, né? Tô empurrando, né? A pessoa se diz ser cheio do Espírito Santo, cheio do Senhor, cheio da presença dele, e eu tô conseguindo empurrar e fazer com que ele caia no chão. Fora de lógica, né? Então as pessoas estão depositando em Satanás um poder que ele não tem. Deixa eu contar uma experiência para vocês, eu já contei essa experiência na igreja, e foi algo assim muito profundo para mim. E ali foi um divisor de águas na minha vida. Uma vez eu estava passando por uma situação difícil, e eu estava passando pelo processo da ansiedade, estava passando pela ansiedade, eu acho que eu estava saindo do processo da depressão. O Senhor estava começando o processo da libertação e da cura. E no meu setor de trabalho, um dos meus setores de trabalho, tem uma pessoa que ela mexe, né, com obra de macumbaria, esses negócios assim e tal. Só que eu estava naquela situação tão embriagada pelo medo, né? Quem já passou pela depressão, quem já passou pela ansiedade, sabe do que eu tô falando. Quando eu passei, eu vivi em um emaranhado de medo. Vocês não têm noção. E aí um determinado dia, e é óbvio que é isso que Satanás quer, ele quer te aprisionar, né? Ele quer te lançar medo, te lançar culpa, porque a partir do momento que você estiver embriagado com isso, você é presa fácil, né? Se permitirmos, somos presa fácil. E aí quando eu cheguei na escola, essa pessoa estava lá, e eu sei, né, que ela mexe, e aí eu olhei pra ela e aquilo me deu medo. E me veio à mente assim, eu falei, meu Deus, eu sei que essa pessoa não gosta de mim, né? Você sabe que, né, trevas, luz, não tem jeito. Falou a verdade, então, filho, pior ainda. Pode esperar para as cacetadas virem. E aí eu bati o olho nela e falei assim, Senhor, foi algo tremendo que eu vivi e eu tomei pra minha vida isso. Eu bati o olho nela e falei assim, Senhor, minha vida já tá tão ruim. Se essa mulher fizer macumba pra mim, eu tô ferrada. Olha o que o medo faz, hein? Queridos, na hora, o Senhor falou comigo assim, medo? Mas você tá com medo dela? Eu falei, sim. E o Senhor falou bem assim, mas quem é o Deus dela? E eu falei assim, Satanás, são demônios. Aí o Senhor falou assim, e quem criou o Deus dela? Aí eu falei, o Senhor. Então quem é mais poderoso que o Deus dela? E eu falei, uau, é por aí, Jesus. E eu louvo ao Senhor por essa palavra naquele dia. O nosso Deus é maior do que Satanás, do que demônio, do que pombagira, do que tranca-rua, seja lá o que for. Então eu não tenho que ter medo. Claro que ele vai tentar lançar medo. Ele vai tentar. Ele vai tentar lançar culpa, ele vai tentar lançar medo. Você acha que não tenta? Claro que tenta. Mas eu preciso ter consciência, eu preciso me posicionar e falar não. E a todo momento eu lembro disso. Não. O meu Deus é maior. Agora mesmo eu estava conversando com uma colega minha que está passando por uma situação difícil e ela estava fazendo muito a obra do Senhor e eu falei assim, fica tranquila, você está no caminho certo.
Porque se ele está tentando te atingir, é porque você está no caminho certo. Porque se você não estivesse no caminho certo, ele não tinha por que tentar te atingir. Certo? Ele não tinha por que tentar te atingir. Mas como você tá, né, ministrando louvor, tá fazendo a obra, tá buscando, opa, peraí, isso aí, ela tá ficando perigosa. E ele vai tentar atacar mesmo, ele vai tentar. Porque ele só vai até onde o nosso Deus permitir. Ele vai tentar. Óbvio, ele tenta comigo, ele tenta com você, ele tenta com pastores, ele tenta com missionário, ele vai tentar o tempo todo. Ele tem tempo suficiente para tentar armar contra nossas vidas. Mas decidas por hoje. O meu Deus, pega essa palavra para você e lembra disso pro resto da vida. O meu Deus é maior. O Deus a qual criou o Deus daquela mulher é o meu Deus e ele é maior. Beleza? Voltando aqui para a semeadura. Então nós temos que saber aonde nós queremos depositar as nossas sementes. Porque o que a Bíblia vai me dizer? Tudo, e eu volto desde a primeira live, tudo que eu plantar eu vou colher. Não tem como eu plantar semente de laranja e querer plantar receber goiaba. Não tem como, não tem lógica. Se eu planto semente de laranja, eu vou receber laranja. Se eu planto semente de melão, obviamente vai vir melão. Então não adianta eu querer fazer uma má plantação. Eu plantar pecado, eu plantar erro, eu plantar dívida, eu plantar confusão, eu plantar fofoca e eu querer ficar sentada aqui no sofá e receber vitória, vida financeira abençoada, casamento abençoado, um emprego abençoado. Como assim? Não. Você vai plantar furacão, você vai plantar miséria, você vai plantar problema, porque tudo aquilo que você plantar, e eu sou enfática mesmo para que você memorize mesmo, e eu já memorizei isso, tudo que eu plantar, eu vou colher. É tudo, é tudo, é tudo. Seja isso bom ou ruim. Então que nós venhamos a decidir. Hoje eu decido, eu opto, Senhor. Ah, minha vida está toda errada, minha vida está destruída, minha vida tá... Senhor, a partir de hoje eu opto em plantar só coisas boas. Lembra que eu falei com vocês? Pastor Jusemar diz o seguinte: tudo que eu estou colhendo hoje, e eu não estou colhendo só coisa boa, eu, Andréia, não estou colhendo só coisa boa. Tudo que eu estou colhendo hoje são provavelmente sementes que eu plantei há 10 anos atrás. E eu não tenho sombra de dúvida que isso está acontecendo. Eu não tenho sombra de dúvida. E a colheita não está sendo legal. Não está sendo legal. Eu vou falar com vocês algo que eu falo quando eu entro em sala para falar enquanto pedagoga com alunos. Eu falo com eles o seguinte: eu já deveria estar muito longe financeiramente falando. Eu já deveria estar muito longe financeiramente falando. Já era para eu estar com a minha casa, meu sonho, né? Uma casa na beira da praia, né? O meu esposo sonha. Eu não sou muito chegado ao interior devido a mosquito. Mosquito me detona. Mas o meu esposo sonha com uma casa no interior. Então, assim, já era para eu estar muito além, com tanto dinheiro que eu já ganhei, trabalhando. Mas, como eu disse hoje para a Luana, a gente estava numa conversa. Na minha época da juventude, né? Até meus 30 e poucos anos também, eu era extremamente fútil e depositava as minhas sementes, as minhas suadas sementes trabalhadas na futilidade das roupas de marca. Muito dinheiro gasto, muito dinheiro. E eu conto isso para os alunos, eu falo assim: então já era para eu estar muito além, mas a futilidade me fez depositar as minhas sementes nas roupas de marca, nas Melissa da vida, né? E assim vai. Mas é onde que eu quero chegar. Na época que minha mãe era viva, ela cansou de falar comigo. Andréia, para de gastar. Andréia, você tá gastando demais. Minha filha, para de gastar. Você ouviu? Porque eu não ouvi. Lá atrás, olha a semente, onde eu estava plantando. Olha a semente. Lá atrás a minha mãe cansou de falar e eu não ouvi. E essa semente que eu plantei lá atrás, eu trago ainda essa colheita nos meus dias de hoje. André, como assim? Se eu tivesse ouvido a minha mãe lá atrás, você pode ter certeza que hoje eu já teria minha casa na praia.
Hoje eu já teria conhecido os países que eu quero conhecer. Mas lá atrás eu decidi plantar num terreno não legal. Lá atrás eu optei em não ouvir a minha mãe. E agora eu estou colhendo aquilo que eu plantei lá atrás. Então o pastor Jucimar, ele fala o seguinte: o que eu estou colhendo hoje são coisas que eu plantei provavelmente há 10 anos atrás. E eu, Andréia, falei com o Senhor: Senhor, eu sei das sementes ruins que eu plantei. Eu sei. As sementes ruins que eu plantei há 5 anos atrás, as sementes ruins que eu plantei há 3 anos atrás, eu sei. E eu sei que hoje eu estou colhendo a plantação dessa semente. Mas eu decido por agora a fazer uma boa plantação, porque eu quero daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, plantar sementes, ter uma boa plantação, ter um bom retorno, ter uma boa colheita. Então a gente precisa decidir. Fez tudo errado, tenho consciência, né? Satanás vai vir querer acusar, vai vir querer julgar, vai vir querer utilizar pessoas para tentar jogar na sua cara. Vai. E queridos, melhor do que isso, impossível. Veio a acusação? Realmente errei, mas agora estou procurando acertar. Veio o julgamento? Realmente errei. Minha, não sou perfeita. Não sou. Eu estou tentando alcançar quase perfeição, mas eu não sou perfeita e nunca vou ser. Ah, nossa, mas você fez isso, fez mesmo, menino. Fiz mesmo, errei. Foi feio, errei mesmo. Mas agora eu tô tentando mudar. Tá entendendo? E aí vai cansando, porque assim, realmente, ela reconhece que ela errou, mas ela tá procurando mudar. Hoje, quando eu tava fazendo a unha, em conversa com a manicure, eu falei com ela, o Josi, é incrível, né? Como que vem, né? Os julgamentos, como que vem, né? O tentar, né? Confundir a sua mente. Mas você tem que ter a consciência. E você precisa se posicionar diante dessas pessoas, mostrar que você sabe quem você é. Que você sabe que você não é perfeito, que você sabe que você não vai alcançar a perfeição. Você sabe que isso não vai acontecer. Mas você precisa se posicionar e falar: eu quero mudar, eu estou procurando mudar. E quem precisa saber é você, o Senhor. Você não tem que ficar saindo por aí tentando provar nada a ninguém. Você não tem que sair por aí. E aí essa minha manicure, ela citou uma situação, né, de uma pessoa que ela colocou que ela estava saindo da igreja porque a pastora ou o pastor, a pastora, né, a pessoa citou que a pastora não tinha dado uma oportunidade. Eu falei assim: me poupe, Josi, me poupe. Primeiro que essa pessoa trabalhava na igreja na época, me poupe. E outra coisa, aí fulano André foi pra outra igreja. Eu falei: tá, e lá na outra igreja, se ele encontrar problema? Aí ele vai pra outra igreja? Aí ele chega lá na outra igreja e encontra problema também. Aí ele vai pra outra igreja, vai ficar pulando de igreja em igreja? Falei: Josi, ele não vai encontrar uma igreja perfeita, ele não vai encontrar pessoas perfeitas. E eu falei com ela: Josi, eu penso em mim, eu sou perfeita? Não sou. A Bíblia diz para eu não julgar. Então tá julgando por quê? A Bíblia me diz que se eu acho que eu estou de pé, que é para eu tomar cuidado para que eu não caia. Certo? E a Bíblia me diz que eu tenho que examinar a mim. A mim. Querido, se você parar para pensar nisso, a Bíblia me diz para eu não julgar. A Bíblia me diz para eu examinar a mim. A Bíblia me diz que eu não sou perfeita. Você não vai ter problema para ficar em igreja, não. Porque você vai encontrar, sim, pessoas imperfeitas. Você vai encontrar, sim, pessoas que te ferem. Você vai encontrar, sim, pessoas erradas. Mas você tem que optar melhorar. Porque você também não é certo. Eu não sou certa 100%. Quem dera fosse. O Senhor já teria me levado. Mas não sou. E aí eu vou querer ficar apontando, vou querer ficar julgando. Quem é você? Quem é você, André? Quem é você que está na live? Quem somos nós? E aí tudo fica mais leve. Deu para entender? Quando eu sei que eu não sou perfeita, que eu não tenho que julgar o próximo, que eu tenho que examinar a mim mesmo, que eu tenho que tomar cuidado para que eu não caia, tudo fica mais leve. Porque o gasto de energia que você vai ter julgando os outros, procurando saber pecado dos outros, infernizando a vida dos outros, dá nisso. Pula de igreja em igreja. Aí nenhuma igreja é perfeita, aí nada tá perfeito. Daqui a pouco tá no mundão de novo. Porque não tem ninguém perfeito, igreja perfeita, querido.
Esquece, você não vai encontrar igreja perfeita, gente perfeita dentro de igreja. Não vai. Não vai. Voltando à semeadura, eu separei um versículo para nós tratarmos e fecharmos essa live, que nós estamos falando sobre semeadura, Rebeca. Seja bem-vinda, Rebeca. Eu separei o versículo que está em Mateus 13, de 1 ao 9. Depois, se vocês quiserem ler lá, vocês leiam. Mateus 13, de 1 a 9, o Senhor fala sobre as sementes. As sementes. E se você ler, você vai ver que algumas sementes foram comidas pelos pássaros. Outras sementes caíram em terras, quer ver o termo que ele utiliza em terrenos, deixa eu abrir aqui, porque eu gostei da palavra que ele utilizou. Terrenos... Eu olhei no celular, não vai ter como eu olhar agora no celular. Mas ele fala de terrenos com pedras, pedregosos, algumas coisas assim, nesse sentido. E aí ele fala sobre alguns pássaros comeram a semente, outras caírem nesse terreno pedregoso. A outra, e aí fala que o sol veio, né, e queimou essa semente. A outra fala que caiu num lugar bom, numa terra boa, e o outro fala que caiu entre os espinhos e sufocaram as plantas. Então vamos voltar. Um pouco cai à beira da estrada e os pássaros comem. As outras caem nessas pedras, nesse terreno pedregoso, e aí o sol vem e queima, e as outras caem, esqueci de novo, no meio dos espinhos, e aí elas sufocam as pedras, e as outras sementes caem em terra boa. E eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a ler a Bíblia eu já começo a viajar. Eu sou assim, começo a viajar. Daí eu comecei a viajar, eu falei assim, então caíram algumas sementes e os pássaros comeram. Então esquece essas sementes, né? Os pássaros comeram as bichinhas. Depois outras caíram na pedra, o sol veio e queimou. Não suportou. Não suportou o calor, né, que vai encontrar dentro das igrejas, não suportou a pressão que vai encontrar no meio da igreja, que vai encontrar na vida, entendeu? Porque vai ter hora que o sol vai vir, vai te queimar mesmo, vai ter hora que a aprovação vai vir, vai te queimar mesmo, e aí cabe a você se posicionar e mostrar que você é semente, que você tem vida dentro de você, e você não se entregar a essa situação. E a outra diz que caiu entre os espinhos e sufocou as plantas. Quem são as plantas? As plantas sou eu, é você, que está tentando ter uma vida legal com Deus, que está tentando fazer as coisas certas, que está tentando ter uma vida mais leve, mas às vezes vêm os espinhos e tentam nos sufocar. E se eu levo isso para dentro das igrejas, tem sim, gente, tem espinho lá dentro, tem. Falei hoje com meu marido, se eu fosse olhar, querido, estar dentro da igreja, as alfinetadas que eu tomo, as humilhações que eu recebo, eu não estaria nem mais lá. Falei hoje com a manicure também. Não estaria. Se eu fosse ficar focando nas alfinetadas que tentam dar, não tem? Nas humilhações que tentam fazer, aqui, não ia estar não. Mas o meu alvo é outro. O meu alvo é outro. Pode tentar alfinetar, pode tentar humilhar, pode tentar fazer o que quiser, que eu vou permanecer lá. Porque o meu alvo não é você, querido irmão, querida irmã. Não é você. Quem pode me dar vitória não é você. Quem me curou, me libertou totalmente de uma ansiedade, de uma depressão, de uma síndrome do pânico, não foi você. Quem me faz hoje dormir em paz, deitar e dormir o sono do justo, sem tomar nenhuma medicação, não é você. Então você vai cansar de fazer e eu vou permanecer lá, fazendo isso aqui, fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Por quê? Porque o meu alvo é outro. Eu tô focada em outro lugar. E assim como eu estou dessa forma, queridos, fiquem assim também. Deixa tentar te sufocar, deixa tentar te alfinetar, sinal que você está no caminho certo, sabia? Porque se você não estivesse nesse caminho certo de tentarem te sufocar, te alfinetar, te humilhar, eles estão no lugar errado, porque ali não é lugar para isso, percebe? Mas se eles acham que estão, deixa eles ali, né? E aí, os espinhos tentaram sufocar. E aí me diz também que teve a terra boa.
E elas caíram em terra boa e elas germinaram. E é isso que nós temos que ficar atentos. Sermos essa semente que cai numa terra boa e germina. André, como assim? Agora vamos para a lei do retorno. Lembra da lei do retorno que eu falei? Primeiro pilar, gratidão. Eu sou grata, retorna. Segundo pilar, empatia. Eu sou empática, retorna. Terceiro pilar, legalidade. Eu lanço palavra de bênção, eu profetizo bênção, retorna. Eu abro a boca para falar besteira, para falar maldição, para murmurar, vai retornar. E aí, se eu decido germinar coisa boa, isso vai voltar para mim com coisas boas. Eu decido germinar palavras de bênção, eu decido germinar, profetizar para o mundo espiritual coisa boa, decretar para o mundo espiritual coisa boa, isso vai retornar para mim com coisa boa. Agora, se eu decido profetizar, se eu decido declarar para o mundo espiritual maldição, murmuração, não espere que você vai colher coisa ruim, boa, não vai. Murmuração atrai demônios, gravem bem isso. Murmurei, atrai demônios. Murmurei, atrai demônios. Então eu decido, o que eu vou germinar? Eu vou germinar a água amarga ou eu vou germinar a água doce? Eu tenho que decidir. E é na hora lá, como eu falei com vocês, que a semente cai lá entre as pedras, lá o terreno pedregoso, e o sol vem, é ali que, né, nós vamos mostrar quem nós somos. Né? Eu vou sair escomungando Deus, né? Gritando aos sete cantos, os 4 cantos da terra aí, eu não acredito nesse Deus. E aí, será que não fui eu não? Será que não fui eu que fiz uma má plantação? Porque como eu disse, hoje tá muito fácil, Se você sair na rua, 10 pessoas pelo menos tá colocando a culpa no diabo. Tá colocando a culpa nos demônios, das coisas ruins que estão acontecendo com eles. Mas parar e falar, não, realmente eu errei. Eu estou endividado porque eu comprei demais, né? Eu estou nessa situação porque eu errei. E queridos, ó, cá pra nós, eu acredito que o Senhor valoriza muito isso, tá? Senhor, eu tô tudo errado mesmo, eu tô errado, pequei, tô em débito com o Senhor mesmo, mas me perdoa. A partir de hoje eu quero mudar. E deixa eu falar, você não tem compromisso com o homem, você não tem compromisso com o homem, você tem compromisso com Deus. Eu espero que você tenha compromisso com o Senhor. E para fechar, que eu achei muito interessante que eu estava lendo aqui, a Bíblia vai dizer em Mateus 13, de 24 ao 27, vai falar sobre o joio e o trigo, outra semente. A Bíblia vai dizer o seguinte, que foi plantado a semente, e num determinado tempo o inimigo, a própria Bíblia fala que o inimigo veio e no mesmo terreno plantou o joio. E aí, quando cresce a semente, né? E cresce junto o trigo e cresce o joio. E o funcionário diz assim, e aí, é para nós colhermos o trigo e arrancarmos o joio também? É para deixa crescer o trigo, arranca o joio? E o Senhor fala assim, não, deixa o joio aí. Ó, deixa o joio aí. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu também. Os servos do agricultor vieram e lhe contaram, patrão, o campo onde o Senhor plantou aquelas sementes escolhidas está cheia de joio. E ele falou bem assim, deixa o joio aí. Tá em chamas, Douglas. Isso aí, deixa queimar, Douglas. Deixa queimar. Que o Senhor continue falando com você, ao seu coração. E aí ele falou bem assim, Senhor, arranca o joio? E ele falou assim, não arranca não, deixa ele aí. Na hora certa, na hora da ceifa, eu arranco ele. Queridos, o que a gente tem que pegar pra gente? Vamos para dentro das igrejas. Dentro das igrejas tem. E queremos nós não sermos os joios, tá? Queremos nós não sermos esse joio. Mas vai ter sempre o joio. E quem disse que vai ter o joio não fui eu. Foi o Senhor. Vai ter.
Então aquela pessoa para tentar perturbar a sua vida, aquela pessoa para tentar te apontar, aquela pessoa para te julgar, aquela pessoa para tentar te humilhar, aqui ó, se engana não, qualquer igreja que você for vai ter. Por quê? Porque a Bíblia me diz que vai ter. E o Senhor falou o quê? Deixa esse povo lá, deixa eles lá, porque na hora certa eu que vou arrancá-los. Então não queira eu, não queira você arrancar, deixa com o Senhor, deixa Deus tratar com eles, certo? Mas a nós cabe o quê? A nós cabe não sairmos do foco. Qual é meu foco? Aonde eu quero chegar? O joio vai estar lá e ele vai permanecer lá porque o Senhor falou, permaneça, deixa o joio aí. E queira eu, queira você não ser o joio na vida do outro. Queira eu, queira você ser o trigo. Ser o trigo. Ser o trigo no meu local de trabalho, ser o trigo no meu meio familiar, ser o trigo na vida do meu esposo, ser o trigo na vida da sua esposa, ser o trigo. Agora não se engane. Eu vou mudar de igreja, eu vou para Maranata, eu vou para Assembleia, eu vou para Deus é Amor, eu vou para Church. Vai estar lá o joio, vai estar lá. E quem vai arrancar no tempo certo é o Senhor. E a Bíblia é clara em dizer, naquele grande dia, porque o Senhor vai voltar. As pessoas estão vivendo, como eu falei ontem, as pessoas estão vivendo como se o Senhor, ontem não, acho que foi na segunda live, as pessoas estão vivendo como se o Senhor não fosse voltar. As pessoas estão vivendo como se o Senhor não fosse voltar. As pessoas estão vivendo como se o Senhor não fosse voltar. Mas Ele vai voltar. E aí queira eu e queira você não ser o joio. Porque Ele diz que naquele grande dia Ele vai arrancar esse joio. E esse joio, parece historinha, né? Esse joio vai para o inferno. Parece historinha, mas não é real. Queridos, Satanás não está brincando de ser Satanás. Os demônios não estão brincando de serem demônios. E cada dia mais eu e você precisamos firmar a nossa semente em terra boa, em terra fértil. E a melhor terra para se firmar uma semente é na palavra de Deus. O que a Bíblia me diz? A Bíblia me diz que eu posso, então eu posso. A Bíblia me diz que eu não posso, então eu não posso e ponto final. Ponto final. Esses dias eu fiz uma colocação no Face e eu confesso que eu coloquei aquilo. E eu falei assim, Jesus, e o Senhor me incomodou num sábado com essa situação que eu coloquei no Face, e me incomodou no domingo, e eu fui e coloquei no Face, porque assim, André, por que você colocou aquilo no Face? Para ver se as pessoas acordam, para ver se as pessoas abrem os olhos, parece que tá todo mundo cego, parece que tipo assim, cristão, não cristão, evangélico, não evangélico, tá tudo misturado, agindo tudo misturado, do jeito que acha que tem. Não tem assim, você não sabe mais diferenciar. E eu fiz uma postagem no Face, porque de coração eu estava incomodada. E a postagem que eu fiz, entenda-me, eu não estou julgando, não tem nada a ver com sua vida, não quero nem saber assim, tá fazendo, não tá fazendo, não quero saber, eu sei da minha. Mas eu fiz uma postagem, e essa postagem eu fazia uma colocação. Aonde o povo de Deus, porque se não é povo de Deus, não tem que cobrar, porque não tem compromisso com Deus. Então não tem que cobrar nada. Aonde o povo de Deus está se baseando para casar e descasar a hora que quer, do jeito que quer. Casa hoje, daqui a pouco fulano não tá mais com fulano, tá com ciclano, casa depois e... Não tem? Bagunça? Bagunça? Aonde esse povo está se baseando na Bíblia? Aonde eu tenho respaldo para que eu separe aqui, case ali, separe aqui, case aqui, ali? E eu ainda coloquei lá, de repente você está falando que você tem um marido bom? Eu tenho um marido muito bom, graças a Deus, que tem defeitos como qualquer pessoa, assim como eu tenho defeitos como qualquer pessoa. Mas nós estamos em Cristo procurando a cada dia cultivar o nosso casamento, a cada dia vencer as dificuldades de um casamento, porque casamento é para os fortes. Queridos, não se engane. Por mais lindo que pareça, brincadeira, não é brincadeira casamento, não é brincadeira. E as pessoas estão brincando. E o pastor Cláudio Duarte, ele é muito enfático em dizer, vai pro inferno.
Não entenda como um julgamento. Eu estou indo no que a palavra me diz. Eu peguei apenas esse exemplo para dizer aonde o povo está se baseando para casar e descasar quantas vezes eles acham que pode. Como se Jesus não fosse voltar. Como se Jesus não fosse voltar. E eu lembrei dessa situação porque para mim é algo forte, mas é em tudo. Aonde que eu posso falar do meu próximo, ferir o meu próximo, julgar o meu próximo, denigrir a imagem do meu próximo, como se Jesus não fosse voltar. Que fique para nós essa noite, essa reflexão. Que semente, aonde, em que terreno eu quero plantar as minhas sementes? Que tipo de vida eu quero deixar nascer da minha vida? Germinar da minha vida? Grave bem isso. Dentro de uma semente, a vida. Dentro de uma semente, a vida. E o que você quer deixar germinar? O que você quer deixar produzir? Que tipo de vida? E se você fez tudo errado até hoje, decida hoje fazer tudo certo. Não se esquente com o que A, B, C, D, Z, o alfabeto inteiro vai dizer. Se preocupe com o que Cristo pensa sobre você, sobre o seu posicionamento. Fica essa reflexão. Amanhã nós estaremos aqui com mais um pilar. Trabalhamos o pilar da gratidão, falamos sobre o pilar da empatia, falamos sobre o pilar da legalidade e hoje falamos sobre o pilar da semeadura. Amanhã nós vamos estar aqui falando mais de um pilar do retorno. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, a lei do retorno. Estaremos aqui trabalhando o quinto pilar, são 7. Sexta, sábado, domingo. Domingo a gente termina. Tem mais alguns pilares para serem trabalhados. E o meu desejo, do fundo do meu coração, é que assim como essa verdade impactou a minha vida e foi um divisor de águas na minha vida, possa impactar a sua e que você possa viver o verdadeiro evangelho. Aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Eu ainda não alcancei, mas eu vou alcançar o que me diz João 10:10. O Senhor tem uma vida abundante para mim, em todas as áreas da minha vida. João também 10:10 diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor ele veio para dar vida e vida em abundância. Fique com essa vida, decida ficar com essa vida em abundância que só o Senhor pode dar. É só Ele que pode dar. Decida hoje por essa vida em abundância. Toma posse, Douglas. Eu estou de longe torcendo por você. Eu estou de longe torcendo por você. A vida, Douglas, em você. Transborde essa vida nos instrumentos que você toca. Transborda essa vida, deixa transbordar. Não se esquente com o que falam, com o que pensam, deixa transbordar. E o mais o Senhor fará. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente noite, repleto da paz que excede todo entendimento humano, que só o Senhor pode dar. Fique com Deus, tenha uma excelente noite. É o que eu te desejo em nome de Jesus.